Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula para vocês. Hoje nós iremos abordar o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, aula tranquila, aula fácil, aula que o professor avaliou o seguinte: nos últimos concursos de carreiras bancárias, esse assunto tem sido aí frequente nas provas, mas pode ficar tranquilos aí, aliás, que é o seguinte: o professor Luiz preparou uma aula aí exaustiva. Vocês podem ter certeza absoluta, se vocês assistirem essa aula até o final e seguirem as minhas orientações pedagógicas, você estará preparado para qualquer concurso de carreiras bancárias, de conhecimentos bancários, dessa matéria, de qualquer banca. Pode ter certeza absoluta que essa aula aqui a gente aborda todos os principais pontos cobrados sobre esse assunto, e você pode ter certeza que sempre estudando na fonte, estudar na fonte é de onde o examinador retira as questões de provas. Então vem comigo, vamos lá, vamos explicar esse cara aqui chamado de Conselho, tá, de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, CRSFN, né? Todas as vezes que você ouvir a palavra chamada conselho, significa dizer que vai ser uma unidade colegiada, né? Colegiada, né? Colegiada, formada de mais de uma pessoa, claro, né? Recursos. Recursos significa o quê, gente? Ó, significa uma revisão. Professor, revisão o quê? De alguma decisão administrativa, né? Ou seja, vai ser um colegiado de revisão administrativa. Quem revisa, revisa alguma coisa de alguém. Esse de alguém é o seguinte: de quem que serão as decisões revisadas no Conselho de Recursos? Ó, do Sistema Financeiro Nacional. Gente, na altura do campeonato, gente, no Sistema Financeiro Nacional, nós temos quem? Nós temos aqui, ó, presta atenção aqui, ó, nós temos quem? Os órgãos normatizadores, né? Que é o Conselho Monetário Nacional, aí nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados e de Previdência Complementar. Não é isso? Bacana, né? Tá, mas tira os dois conselhos de Previdência, o de Previdência e o outro lá de Previdência Complementar. Vamos só pelo Conselho Monetário. Abaixo do Conselho Monetário, nós temos as entidades supervisoras. Essas aí, elas decidem todos os dias. Elas aplicam multas, elas suspendem atividades, eles indeferem pedidos, etc, né? Ou seja, revisão administrativa de quem, basicamente? Isso mesmo, do cara. Do Bacen, Banco Central, de quem mais? Da Comissão de Valores Mobiliários. E eu vou colocar aqui esse cara aqui, do COAF, que é Controle de Atividades Financeiras, que é uma entidade aí vinculada também ao Banco Central do Brasil. Ou seja, as decisões aqui administrativas desses caras aqui, de primeira instância, né, podem ser revistas, claro, a pedido das partes, né, podem ser revistas para quem? Para um órgão de segunda e última instância administrativa, que é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, né? Na nossa Constituição Federal, nós sabemos que na Constituição Federal nós temos um direito aí, uma garantia individual aí, que é o duplo grau de jurisdição, né? Isso é para o quê? Poder judiciário, mas esse princípio do duplo grau de jurisdição também aplica-se à área administrativa por analogia. Então, ou seja, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, ele vai exercer o quê? Ele vai ser um órgão de revisão, ou seja, um segundo grau de jurisdição de julgamentos aí que você pode recorrer caso as partes aí desejem recorrer das decisões de primeira instância. Bacana? Pronto. Feita essa introdução, vamos para os detalhes, né? Primeira coisa, aonde que fica o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional? Ele faz parte da estrutura de quem? Do Ministério da Fazenda, né? Do Ministério da Fazenda. Vamos lá, o nosso estudo ele é integrativo e vocês têm que saber algumas coisas importantes sobre o Ministério da Fazenda. Vem cá, vem comigo. Banco Central do Brasil é o quê? É uma autarquia federal. Vinculada aonde? Vinculada ao Ministério da Fazenda. Professor, outra? Sim, Comissão de Valores Mobiliários, também
é uma autarquia, só que uma autarquia de regime especial, também vinculada a quem? Ao Ministério da Fazenda. Professor, composição do Conselho Monetário Nacional. 3 integrantes. Ministro da Fazenda, que vai ser o quê? Que vai ser o presidente do Conselho Monetário Nacional, ministro do Planejamento, e nós temos aqui também o presidente do Banco Central do Brasil. Ou seja, olha aí algumas passagens do nosso estudo referente aí ao Ministério da Fazenda. Agora, no Ministério da Fazenda também fica aí, é um órgão colegiado, tá, que faz parte dessa estrutura. Vamos lá, o que diz o site do Ministério do Planejamento? Vem comigo, da Fazenda. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é um órgão colegiado. Olha aí, órgão colegiado. Questão de prova, segundo grau, né? Ou seja, para qualquer processo que entre aqui para apreciação do conselho, não pode entrar direto. Ele tem que entrar primeiro o quê? Tem que entrar lá, tem que estar em primeiro, depois segundo grau. Integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, concurseiro tem que saber isso, né? Ó, ele tem que fazer parte do Ministério da Fazenda e tem por finalidades julgar. Tá? Professor, mas essa atribuição aqui de julgar não é do Poder Judiciário? Sim, o Poder Judiciário tem uma atividade de fim de julgar, mas aqui vão ser julgamentos de ordem o quê? Administrativa, ou seja, interna, decisões administrativas do próprio governo, né? Em última instância administrativa, o que significa dizer? Significa dizer que esse aqui é o Supremo Tribunal de Justiça, aí, o STF, desses assuntos aqui do Sistema Financeiro Nacional no âmbito administrativo, de última instância administrativa. Os recursos contra sanções aplicadas pelo Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários e nos processos de lavagem de dinheiro, as sanções aplicadas pelo COAF, que é o Controle de Atividades Financeiras, e demais autoridades competentes, né? E aí, professor, somente essas informações aqui você já consegue acertar várias questões de concurso, né? Então você tem que entender, gente, o papel de cada uma das entidades componentes aí da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, que fica fácil estudar. É muito fácil estudar. Então, nessa parte dos nossos estudos, nós estamos estudando o quê? Todas as entidades que compõem, tá certo, o Sistema Financeiro Nacional. A segunda parte do nosso estudo de conhecimentos bancários, nós vamos estudar os produtos, tanto de captação, tá certo, como de aplicação dos serviços bancários. Todos, a gente vai estudar todos esses produtos, né? E a última parte, a gente vai estudar uma parte aí, chama-se de garantias, né? Pronto, você vai ter um curso aí completaço de conhecimentos bancários. Professor, esse cara que já caiu em prova, vem comigo, olha só. Caixa Econômica CESP 2014. Compete ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional julgar, em primeira instância, as infrações e penalidades relativas à legislação cambial, né? E aí, professor, aí vem comigo, vamos falar para vocês o seguinte, vamos lá. O erro está errado? Claro que está, muito fácil, né? Em primeira instância, está errado, né? Por quê? Porque o Conselho ele vai julgar em segunda e última instância, né? Então já encontramos o erro, bacana? Então está errada a palavra que é primeira, o correto seria a segunda. Tem mais? Tem. As infrações e penalidades relativas à legislação cambial. Gente, o produto legislação cambial, mercado de câmbio, é de responsabilidade de quem? Do Banco Central do Brasil. Pronto, então, as decisões e penalidades referentes ao produto câmbio, Banco Central do Brasil. Aí eu pergunto para você, vamos lá, fixar conteúdo. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional julga decisões de quem? 3 pessoas, basicamente. Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários e COAF. Logo, a questão está errada apenas pela palavrinha primeira. Se nós trocarmos pela palavrinha segunda, a questão fica absolutamente correta. Ok, errada, né? Vamos lá. Estrutura e composição. Todas essas informações foram retiradas do site lá do Ministério da Fazenda, estudar na fonte. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é um órgão paritário. Professor, o que significa um órgão paritário? Um órgão paritário significa dizer que este órgão, tá,
que este órgão aqui, ele vai ter representantes aí de segmentos. Aqui nós temos dois grandes segmentos. Segmentos do governo, que é aquele segmento que vai tomar as decisões administrativas, e o segmento daqueles que vão sofrer as decisões, ou seja, da sociedade civil organizada referente a esse produto. Integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, já falamos isso. Os conselheiros titulares e suplentes são designados pelo ministro de Estado da Fazenda. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para pedir licença para você, para apresentar rapidamente o nosso curso. Meu curso aqui de conhecimentos bancários, tá? Super atualizado, ponto a ponto digital, um curso que nós temos teoria e mais exercícios. Mais de 95% das videoaulas desse curso tem exercícios que eu resolvo durante a videoaula. No total, aí eu resolvo quase 400 exercícios nesse curso. Esse curso tem mais de 80 aulas, né? Em torno aí de 40 horas esse curso de conhecimentos bancários. É um curso de conhecimentos bancários que serve para qualquer concurso de carreiras bancárias do Brasil. E eu te garanto, é um curso garantido. É um curso que eu tenho certeza que vai deixar você super competitivo. É um curso ponto a ponto, assunto por assunto, com essa metodologia que você acabou de assistir aí. E nessa videoaula do YouTube, a gente colocou essa videoaula. Essa videoaula corresponde aí a 20%, aí, 25% da videoaula original que está lá no nosso site. Ah, professor, esse curso aí de você aí vai ser os olhos da cara, negativo. Eu trabalho com a socialização do conhecimento. Este curso custa apenas, tá, R$110, é isso mesmo, R$110, mais de 80 videoaulas, 40 horas em torno de carga horária. Você pode assistir durante 60 dias. Nesses 60 dias você vai assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Então, o nosso curso de conhecimentos bancários, essa isolada maravilhosa. Quer mais informações? Acesse nosso site, laconcurso.com.br, e converse com as nossas atendentes. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês nesse grande curso do professor Luiz. Tchau. Fui. Clique lá.